Olá, se você está pensando em contratar a Hosting, eu recomendo você assistir esse vídeo, que eu vou trazer duas dicas importantíssimas para você que ninguém te conta e será muito importante antes de você contratar a Hosting, beleza? Então, bora lá para o nosso conteúdo. Olá, meu nome é Marla Mâncio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu trago dicas e tutoriais para quem quer se profissionalizar e ganhar dinheiro com criação de sites. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações sempre que eu lançar um vídeo novo. Estou aqui na página da Hostinger, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para quem quer acessar o site da Hostinger mais fácil aí. Então, antes de eu entrar nessas dicas que eu quero dar para você, eu vou falar rapidamente aqui sobre os tipos de hospedagem que a Hostinger oferece, tá ok? Depois eu vou trazer os benefícios de cada plano rapidamente, para a gente ter uma ideia do que a Hostinger oferece para a gente. E por final, vou trazer duas dicas importantíssimas que você tem que observar antes de contratar a Hostinger, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, sobre os tipos de hospedagem que a Hostinger oferece. Basicamente, nós temos três tipos de hospedagem na Hostinger. Nós temos a hospedagem de site, que é o mesmo que a hospedagem compartilhada, que é o plano de entrada em muitas hospedagens hoje em dia, tá? É um plano mais acessível, onde você compartilha os recursos do servidor com outros sites, tá ok? Um nível acima aí de escalabilidade, de performance, nós temos o servidor VPS, tá? Que é o servidor virtual privado, onde você tem ali uma virtualização dentro do servidor. Você tem um espaço onde eles te garantem os recursos dedicados ao seu site, tá ok? Então é um pouco mais caro e também exige um conhecimento técnico mais aprofundado, beleza? E um terceiro nível acima aí, e mais performático, mais escalável, é a hospedagem cloud, onde você tem várias instâncias ali de VPS, vários servidores virtuais privados, onde você divide os recursos do seu site dentre esses VPS, dentre esses servidores, e isso garante, como eu falei, performance e escala. Se um servidor der problema, você tem um outro lá com seu banco de dados, com seus arquivos, etc. Beleza? Então, assim, é só um resumo aqui do que eles oferecem. Eu até pretendo trazer um vídeo aqui mais para frente falando, explicando melhor desses tipos de hospedagem, os benefícios e né, os prós e contras de cada uma. Se você tem interesse, então deixa no comentário aqui. Quero saber mais sobre o tipo de hospedagem que eu vou trazer um conteúdo desse para você. Então, nós temos aqui 4 planos deles dentro da hospedagem WordPress. Essa hospedagem WordPress aqui é uma hospedagem compartilhada também, beleza? São os planos de entrada, como eu falei, mais acessíveis, onde você está dividindo os recursos do servidor com outros sites, tá? Bom, primeira dica que eu quero dar aqui, eu não recomendo vocês contratarem o WordPress Single, tá? No mínimo a partir do WordPress Starter, ou o que eu recomendo é o plano Business WordPress ou WordPress Pro. Agora, um ponto importante aqui em comparação a esses três planos, né? Como eu falei, porque eu recomendo o Business? Ele já começa a ter backups diários, tá? Então isso aqui é uma coisa muito boa. Ele começa a ter backups diários, ao contrário dos outros que têm backups semanais. Eu prefiro ter backup diário, mais seguro, tá? Esse preço aqui já está incluso nesse plano, você não paga a parte, tá? E a ferramenta de backup deles é muito boa para você, né, restaurar esses backups. Outra coisa que começa a melhorar aqui, ó, os recursos que a máquina oferece para você, tá? Você tem aqui no Business, né, 1,5 GB de RAM e 2 núcleos, tá? Eu acho que isso aqui é o mínimo que a gente tem que ter para uma boa performance do WordPress hoje. E os outros oferecem menos recursos. O que mais tem aqui interessante? Algumas opções do WordPress aqui ele começa a trazer alguns recursos mais interessantes para a gente, como ambiente de testes, tá? A gente tem um ambiente de teste para poder, você cria uma instância, uma instalação à parte do seu site, você clona o seu site, você consegue testar ali, por exemplo, atualização de plugins, atualização do WordPress, antes de você colocar aquelas atualizações no ar, no site em produção. Agora, uma outra coisa que eu gosto bastante na Hostgator, um dos principais benefícios que eu acho é porque eles têm servidores no Brasil em todos os planos, seja no compartilhado, no VPS, no cloud. Eles possuem data center aqui no Brasil que fica em São Paulo e isso traz uma performance muito melhor para os nossos sites, porque tem uma métrica que a gente chama de latência, que é o tempo de resposta do servidor, é o tempo que o seu dado, quando o seu usuário faz a requisição no site, é o tempo de viagem daquela requisição até o servidor
e o tempo de retorno, de resposta daquela requisição. Então, é o tempo que o seu dado trafega na rede até o servidor e volta. Então, com o servidor mais próximo do seu público, dos seus usuários, esse tempo de latência vai ser menor e isso vai garantir uma melhor, vai se traduzir numa melhor performance do seu site. Um segundo benefício que eu gosto bastante é a questão do suporte deles. Eles têm um suporte em português, 24 horas, tá? Se você olhar eles no Reclame aqui, você vai ver que a nota deles de resposta é muito boa, tá? Eles são com 8.6 em 10. Então, assim, se você, né, vê que uma empresa está preocupada ali em dar retorno e responder aos seus clientes, né? Então, esse é outro ponto muito importante, tá? E como eu falei, outra terceira coisa que eu gosto bastante são esses recursos que eles oferecem por WordPress, e inclusive o painel deles. Vou mostrar para vocês aqui. Eles não utilizam o cPanel, que é o mais comum que o pessoal está acostumado, mas eles têm um painel próprio, que é o HPanel, tá? Eles batizaram de HPanel, que é este aqui. Eu acho ele bastante intuitivo, bastante fácil de mexer e já traz alguns recursos interessantes para a gente. Ó, eles têm aqui no nosso painel de controle, você consegue ver aqui uma pontuação de desempenho do seu site, baseado no PageSpeed Insights do Google, né? Esse aqui, por exemplo, é o meu site pessoal, marlamanso.com. Vou mostrar aqui também daqui a pouco o que eles trazem de performance, de recurso de cache e tal, que é muito bom. A gente tem aqui, no menu WordPress, a gente consegue ter aqui uma visão geral melhor da nossa instalação. A gente vê que o certificado SSL está ativo. A gente consegue ver que a parte de backup, o backup diário está habilitado. A gente consegue gerenciar as versões do PHP, que é uma coisa boa. Tá? Outra coisa, a gente tem instalação aqui do WordPress com um clique, assim, muito fácil. Isso é muito bom. Pode instalar o WordPress de forma fácil em subdomínios, né? Outra coisa interessante aqui, como eu falei, que é um ambiente de teste. A gente pode criar aqui um ambiente de teste e testar alterações no nosso site antes de colocar em produção. E tem isso aqui que eu gosto bastante também, a parte de segurança, que ele traz já uma lista dos plugins que estão instalados e se o plugin está considerado seguro ou não, ele mostra qual versão que está. Muitas vezes tem uma brecha de segurança no plugin, ele já te avisa aqui e sugere você fazer o upgrade. Outra coisa também a gente consegue, ó, ele mostra aqui, tem atualização disponível, a gente consegue ativar e desativar plugin. Então, se algum plugin der algum problema aqui, você ficar preso fora, né, não conseguir logar no seu site, você consegue desativar este plugin aqui e às vezes, né, retomar o acesso do seu site, resolver o problema ali de forma fácil, rápida. E são coisas que eu gosto bastante aqui do painel deles, beleza? Bom, esses são os principais benefícios que eu gosto na Hostgator, tá? Agora vamos lá para dois pontos importantíssimos que você tem que ficar atento e duas dicas que eu vou dar aqui antes de você contratar a Hostgator, beleza? Tá, antes quero falar aqui também rapidamente da questão da performance, da questão do desempenho, que é uma coisa que eu gosto bastante na Hostgator, porque acontece, a Hostgator ela não usa os servidores mais comuns de web que a gente tem hoje, que é o Nginx e o Apache. Tá? Ela usa o Lightspeed, tá? Que é esse aqui, Lightspeed, é o que a Hostgator usa e ele é muito performático para o WordPress, tá? E se a gente olhar aqui no site deles, eles têm um teste que eles fizeram aqui e qualquer pessoa consegue reproduzir esse teste, tem um repositório aqui, qual metodologia, os critérios que eles usaram, tá nesse site aqui. Eles mostram aqui todo o sumário do teste, o ambiente que eles usaram. Então, sim, então é possível reproduzir esse teste e confirmar os dados dele. O Lightspeed ele performou de 12 até 84 vezes melhor do que o Nginx ou o Apache. Tá? E outra coisa que eu gosto aqui no Lightspeed é que eles têm uma solução própria, um plugin próprio, que é o LS Cache para o WordPress. Então fica uma integração, uma solução muito integrada, muito bem amarrada ali para a performance dos sites. Por isso eu consigo hoje, né, notas boas igual essa aqui no meu site pessoal. Posso depois mostrar, trazer para vocês aqui mais informações sobre esse plugin, tá? Então ele é realmente muito bom, gosto bastante desse plugin, tem uma solução completa para a gente otimizar a performance do nosso site, tá? Então agora sim vamos lá para os dois pontos que eu quero trazer aqui para você ficar atento antes de contratar a Hostgator, dois pontos importantíssimos, tá? Primeira coisa, com relação aos preços,
que acontece? A gente vê que esses preços, né? é, Muitas vezes eu acho que esse preço pode iludir um pouco o cliente, porque esse preço aqui, na verdade, primeiro ponto, ele é na assinatura de 48 meses, tá? Eles colocam o preço aqui mensal por mês, mas é um valor simbólico para você ver quanto você gastaria por mês, mas na verdade eles cobram esse valor com desconto a partir de um ano. Se você for contratar realmente só um mês, a gente vai ver que é mais caro. E quando começa a contratar períodos maiores, um ano, 2 anos, 48 meses, a gente vê que o preço realmente fica bom, tá? Então vamos adicionar aqui o produto no carrinho para a gente ver. Vou adicionar esse aqui, o Business WordPress, vou adicionar no carrinho aqui para a gente ver esses valores nesses períodos, beleza? Então vamos lá. Como eu falei, aquele preço está na frente lá, né? Ele está trazendo o preço aqui em 48 meses, tá? Agora a primeira dica aqui muito importante. A Hosting realmente dá um desconto muito bom mesmo na primeira contratação. Então, se você for contratar a Hosting, eu recomendo pelo menos no mínimo 12 meses, tá? Porque acontece, quando vencer o período, se você for renovar, aí você vai ver que vai ficar um pouquinho mais caro. Então, por exemplo, esse aqui, o Business WordPress, em um ano, ele está saindo aqui por R$ 22,99 por mês, mas como eu falei, a gente vai pagar por ano. Na renovação, ele vai sair por quase R$ 65,00, R$ 64,99. Então, é uma diferença muito grande, realmente é um desconto muito bom que eles dão, sim. É um custo-benefício bem interessante. Então, se você for contratar, eu recomendo no mínimo 12 meses para você aproveitar esse desconto, beleza? E como eu falei, já contratar no plano que você pretende chegar ali no médio e longo prazo, em questão de recurso, de performance, né? Então, se você contratar, por exemplo, o Starter, que é baratinho, contratar por um ano, quando você renovar, você não vai conseguir esse desconto aqui no Business WordPress, então vai ficar bem caro, entendeu? Então, assim, recomendo a partir do Business WordPress, no mínimo um ano, mas e como a gente pode ver, ó, sai um valor bem barato, assim, eu acho vale bastante o custo-benefício pelo que eles entregam, tá? Então, por exemplo, esse Business WordPress seria 275 por ano, nesse primeiro ano, né? Se a gente pegar aqui 2 anos, 24 meses, ó, ele sairia 479. Então, se você realmente quer investir no site, no seu negócio, é, e tem visão aí de crescer, né, eu recomendo pelo menos de 1 a 2 anos no plano business. É um valor que vai se pagar ao longo do tempo, sabe? Em 2 anos isso aqui realmente é um bom desconto, assim, é bem interessante o valor, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto aí a ficar atento, tá? Se você quiser contratar aí a Hosting, eu recomendo que o link está aqui embaixo na descrição, tá? Agora, vem o segundo ponto aqui, se observar, muito importante na Hosting. Esse aqui é realmente, sim, pouca gente fala na internet sobre isso. É uma coisa muito importante se considerar. Vou voltar aqui para a página de hospedagem WordPress deles, para te mostrar o que você tem que ficar atento. O que acontece? Tem um limite na Hosting que eles não falam, tá lá embaixo, aqui, se a gente procurar aqui embaixo vai estar essa informação. Mas o que é? A gente vê aqui na comparação dos planos, eles colocam esse número de sites aqui, por exemplo, no Starter é permitido um site, ok. A partir do plano, aliás, no single, né, é permitido um site só. A partir do Starter já começa a aumentar aqui, eles colocam 100 sites, no Business 100 sites também, e no Pro até 300 sites. Isso aqui, pessoal, é um número simbólico. Isso não reflete a realidade no caso de WordPress. Por quê? Tem uma limitação aqui de um recurso que chama inode ou inode. Vamos descer aqui, ó, tá lá embaixo. Se a gente olhar aqui na comparação dos planos, de recursos dos planos, ó, a gente vai encontrar ele aqui. Cadê? Inode. Cadê? Aqui, inodes. Beleza? Isso aqui. O que é inode? Inode é uma abreviação para Index Node. São itens que correspondem ao número de arquivos e pastas que você tem na sua conta. Então, isso aqui é muito importante ficar atento, por quê? Uma instalação do WordPress, ele tem várias centenas de pastas e arquivos. Pastas nem tanto, né? Mas tem vários arquivos, muitos arquivos para uma instalação do WordPress. Então, eles têm um limite aqui de Node que muitas vezes pode, com várias instalações do WordPress, você vai acabar ultrapassando esse limite deles. Por exemplo, no Business WordPress aqui, no plano Business, tem 600 mil nodes. Como eu falei, a instalação do WordPress tem muito mais arquivos, né?
Então, se a gente for pegar esse limite aqui e dividir pela quantidade de arquivos, fora que no seu site você vai ter imagens, vai ter plugins, vai ter várias outras coisas. Então é muito fácil você bater esse limite aqui sem antes atingir aquele limite que eles falam lá de 100 sites. Então aqueles 100 sites não reflete a realidade, tá? Isso assim, isso é uma crítica que eu faço à Hosting, mas não é só da Hosting. Praticamente toda hospedagem tem esse limite de inode. Toda hospedagem compartilhada hoje com HostGator, enfim, a GoDaddy tem esse limite de nodes, tá? E o problema é esse, você tem um limite de espaço lá, vamos supor, esse plano aqui tem 200 GB de armazenamento, que é muita coisa. Mas se você atingir esse limite aqui do inode, não adianta você ter 200 GB, tá? Se você atingir esse limite primeiro aqui, você vai ter problema com a sua instalação. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui a minha instalação que eu tenho na Hostgator hoje, eu uso para pequenos sites, assim, porque eu tenho um plano Business WordPress aqui, tá vendo aqui, ó, Business WordPress, né? E eu tenho alguns sites pequenos meus, sites de clientes, não tão grandes, mas assim, aguenta bastante, tá? Eu vou até trazer um vídeo depois aqui mostrando um teste de carga na Hostgator, beleza? A gente vai ver que ele aceita bastante tráfego simultâneo aqui, bastante usuário. Mas com relação aos recursos, a gente pode ver que é o seguinte, ó, eu tenho 9 sites hoje aqui, tá? Não são sites muito grandes de plugins, basicamente eu uso o Elementor, plugin de cache, mas tem muita mídia em alguns sites, né? E eu estou utilizando aqui 20% dos recursos do total do meu plano business, tá? Que são ali os 600 mil nodes, dentre o processamento, memória, etc. De memória e processamento, a gente vê que é super tranquilo. Se a gente entrar aqui nos recursos, voltar aqui, eu venho aqui desempenho, aliás, hospedagem, consumo de recursos no painel, tá? A gente vê aqui, ó, por exemplo, uma instalação minha do meu site pessoal, ó, tá tomando, né, 126.928 nodes, tá? Então, se a gente fizer uma regra de 3 simples aqui, né, com 9 sites ocupando 21% desses recursos, se a gente fizer uma regra de 3 para tentar identificar o total de sites que ele aceita, vai dar em torno de mais ou menos 40 sites o WordPress, né, como eu falei, pequenos a médios, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto a ficar atento aqui, tá? Porque esse limite de sites que eles falam aqui não reflete essa realidade do WordPress, tá? Esse limite de sites aqui. Então, só um alerta aqui para você não ir pensando, vou contratar uma hospedagem aqui business, uma pro, vou colocar 300 sites de clientes aqui. Não vai conseguir. Infelizmente, você não vai conseguir. Se você pensa assim, você quer hospedar sites de clientes, sites ou de revenda, hospedar outros clientes, eu recomendo pensar em outros planos dele aqui, como VPS, Cloud. Aí você consegue colocar uma quantidade maior aqui de sites, tá? Vai ter uma performance melhor. Não pensa fazer isso, revenda ou colocar centenas de sites de clientes numa hospedagem compartilhada, tá, pessoal? Sim, não é a realidade, não só na Roche, como em muitas outras empresas de hospedagem. Mas, resumindo, pessoal, eu recomendo muito a Hosting, assim, todos esses benefícios que eu falei, do data center no Brasil, do suporte, do painel deles, os recursos que eles têm para o WordPress, do servidor Lightspeed, o plugin de cache também do Lightspeed é muito bom. Bastante recurso que no final das contas o custo-benefício é muito bom, mas só ficar atento aí a esses dois pontos, a questão do preço, no modo de contratação, período de contratação que você vai fazer, né? Porque eles oferecem um desconto muito bom no começo, e a questão do inode tem que ficar atento aí, né, pessoal, entender que realmente não vai conseguir hospedar aquele tanto de site ali que eles falam, tá? Então, assim, são dois pontos a se observar, mas resumindo, a Hosting é muito boa, tá? Então, se você quer contratar, se você puder usar o meu link aqui, tá na descrição, você vai estar ajudando o canal aí, vai crescer, tá? E eu poder, né, trazer mais vídeos desses para vocês, mostrando coisas que muitas vezes outros canais não mostram, tá? Então, assim, recomendo bastante. E qualquer dúvida se tiver sobre a Hosting, deixa nos comentários aí que eu vou, né, fazer o possível para responder vocês. Se você gostou desse vídeo, curtiu, deixa aí seu like, tá? Compartilhe com os amigos seus em grupos que estão querendo contratar a Hosting aí. E deixa seu curtir, ajuda bastante o nosso site. Deixa os comentários aí o que você gostou, o que você não gostou, o que você acha né, sobre a Hosting, se tem alguma dúvida, tá? Muito obrigado pela audiência, quem ficou até o final aqui. Até uma próxima. Um grande abraço.